No vídeo de hoje temos dicas de transporte em Lisboa. Olá, pessoal! Para aqueles que já estão nos acompanhando aqui no YouTube ou nas nossas outras redes sociais, já sabem que uma parte do Bagagens e Destinos está na Europa, numa Eurotrip que iniciou por Lisboa. A gente já liberou um pouquinho alguns vlogs dessa viagem da Lu, e a gente também está trazendo aos poucos algumas dicas, aproveitando aí que a Lu está podendo colocar em prática muitas das questões que a gente andou pesquisando, a gente está trazendo as dicas em cima da viagem da Lu. Então hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho mais sobre o transporte de Lisboa. Eu já falei aqui no YouTube sobre o Lisboa Card, que é um City Card, né, um cartão que mistura aí um pouco de passe de transporte público com entrada gratuita em algumas atrações e desconto em outras atrações. A Lu utilizou por 3 dias, 72 horas esse card, ela achou ótimo, eles usaram muito metrô, andaram também de elétrico, que é o bondinho, andaram de elevador aí, andaram de autocarro, que são os ônibus, então para eles foi uma mão na roda. Era a primeira viagem dos dois a Lisboa, e queriam aproveitar ao máximo tudo que a cidade tem para oferecer. Então, para turistas nesse sentido, que tem um pouco essa característica de querer entrar em várias atrações, querer andar bastante pela cidade, às vezes querer economizar um pouquinho a caminhada ou a subida da parte baixa para a parte alta da cidade, o Lisboa Card ele pode sim valer bastante a pena. Hoje eu vou focar na questão do transporte, porque eu quero trazer um pouquinho para vocês como é que estão essas tarifas e até de outros passes que existem na cidade. Primeira coisa, Lisboa está super bem servida de transporte público urbano. A gente vai ter aí várias modalidades de transporte, algumas até interligadas com as outras, que tem uma boa capilaridade na cidade. Então, vai dar para aproveitar bastante a cidade através do transporte público. Outra coisa que eu acho importante destacar, que eu já falei lá no vídeo do Lisboa Card, é a questão do transporte na cidade. Em alguns momentos vai ser uma atração turística à parte. A gente tem chaveirinho, a gente tem imã de geladeira, a gente tem todo o nosso imaginário de andar naquele bondinho 28. A mesma coisa tem a questão aí dos elevadores, o elevador de Santa Justa, o elevador da Bica, elevadores ascensores, né, que fazem parte da história da cidade e que, no caso do elevador de Santa Justa, por exemplo, vão oferecer também acesso a um mirante que tem uma vista lindíssima ali de uma parte da cidade. Então, além da questão da praticidade da locomoção, tem a questão turística, de ser uma atração à parte dentro da cidade. Terceira coisa que eu acho que convém destacar: Lisboa, algumas das atrações, principalmente para o visitante de primeira viagem, elas podem parecer um tanto quanto espalhadas. Se a gente for pensar exclusivamente no centro histórico de Lisboa, vai dar para fazer tudo caminhando. Então, se você estiver ali no miolo do centro histórico, dependendo da região, se você estiver no Chiado, na parte baixa ali da cidade também, você vai perceber que muita coisa vai dispensar transporte, seja transporte público, seja táxi, seja Uber. Mas, se você está numa primeira visita e você quiser, por exemplo, incluir Belém na tua viagem, dependendo do local onde você está localizado na cidade, onde está a tua hospedagem. Às vezes a hospedagem ela até está central, mas pode ser que ela esteja um pouquinho mais para cima, ali na Avenida da Liberdade, um pouquinho mais distante do Terreiro do Paço, por exemplo. Você pode querer aí utilizar, pode ser que seja necessário que você utilize transporte público. Mesma coisa se você vai para a região do Oceanário de Lisboa. Nossa, hoje o trava-língua está dose aí. Mas se você vai ali compreender bastante atrações turísticas, se você vai querer ir para os arredores de Lisboa, estando baseado, fazer aquela famosa day trip, aquele bate-volta,
pode ser bastante interessante pensar num passe de transporte que vai te dar um acesso a tudo isso. Mas pode ser que você não seja esse tipo de turista, pode ser que você não seja a sua primeira visita a Lisboa e um passe como Lisboa Card saia um tanto quanto caro, de acordo com aquilo que você pretende fazer, pretende visitar. Então, se esse for o caso, é importante que você saiba que existem outras opções ali, tá? Vamos lá. O que a gente tem, que a gente fala tanto de transporte público em Lisboa? Primeiro lugar, a gente vai ter metrô. 4 linhas de metrô, elas vão estar identificadas pelas cores azul, amarelo, vermelho e verde. Algumas das estações, elas vão dar um acesso, elas vão estar de alguma maneira ali interligadas também com os famosos comboios. Comboios são os trens da cidade das 6h30 da manhã até a 1 da madrugada. A gente viu ali, quem está acompanhando principalmente no Facebook, viu que a gente andou postando na época do Réveillon, que algumas estações de metrô iam ficar abertas a madrugada toda, enquanto outras iam fechar às 6 da tarde por conta da comemoração pública que também tem em Lisboa por ocasião do Réveillon. Então, dependendo da época do ano, pode ser que você encontre algumas estações e algum funcionamento alterado aí das linhas de metrô. Convém dar uma olhada, eu vou deixar no box de informações o site ali, todos os sites que a gente usou e que são oficiais do transporte público de Lisboa, eu vou deixar aqui linkado embaixo para você poder ter um acesso atualizado a essas informações. O bilhete de viagem do metrô, individualmente, normal, custa €1,50. E aí vocês vão perceber que conforme o tipo de passe que vocês vão adquirir, principalmente ali eles têm um cartãozinho que é recarregável, que é o Viva Viagem. Se você compra esse cartãozinho que custa 50 centavos de euro e faz a recarga, na hora que você for usar, o valor que vai ser cobrado, tarifado do bilhete, ele vai ser um pouco menor. O site da companhia Carris, ele vai ter toda uma tabela, tô colocando aqui, vou colocar na tela para vocês verem essa tabela, com todos os valores pormenorizados e atualizados. Então, o valor do passe, o valor individual, o valor conforme a idade, para vocês terem uma ideia aí. Os autocarros. O que é autocarro? Linha de ônibus. Os ônibus funcionam super bem, eles têm mais de 70 trajetos em Lisboa normalmente, e eles contam com alguns trajetos, claro que menos do que 70, que permanecem funcionando a madrugada inteira. Tem um simulador ali também, tô deixando linkado para vocês, que vocês conseguem simular um trajeto, o trajeto que vocês pretendem fazer, para ter uma ideia aí de horários, que linha que vocês podem usar de autocarro, de ônibus. O valor do autocarro, a tarifa de bordo do autocarro pela Carris, que é uma das companhias, está €2. O bilhete ônibus. A gente vai entrar aí na questão dos elétricos. O que são os elétricos? Aí já começa a ficar mais turístico também, mais atração. Elétrico é como se fosse um bondinho, sendo que a gente vai ter 2 linhas de bondinho que são mais antigas, que é todo aquele imaginário do bondinho com interior de madeira, e que é bastante turístico, que é a linha número 12 e a linha 28, sendo que a 28 ela é a mais famosa de todas, é bastante turística aí dentro da mitologia da cidade de Lisboa. E a gente vai ter também, acho que 3 outras linhas que são de bondinho elétrico, mais moderno. Então, eles se parecem muito com o nosso BRT ou com aquele que tá, vamos lá, o valor do elétrico. €3 se você for adquirir o bilhete individual. Tudo isso é informação do próprio site, eu estou falando em janeiro de 2019.
Aí depois vocês comentam aqui para mim, eu fui, sei lá, em 2015 os valores eram outros. Já dá para a gente ter uma medida aí de índice inflacionário do transporte público de Lisboa. Ou se você for fazer essa viagem no futuro, dá uma checada aí, porque esses valores, os trajetos e as linhas, elas podem ter alterações. Elevadores. Sendo que os elevadores da Bica da Glória e da Lavra vão ter um valor, que é de R$ 3,80 para 2 viagens, basicamente uma ida e uma volta. E o elevador de Santa Justa, que vai te dar o acesso ao Miradouro, que eu falei, ele tem um valor um pouquinho mais salgado, o bilhete individual, R$ 5,30. Além disso, o que a gente vai ver? A gente vai ver que tem cartões de viagem. O que eles citam aqui pra gente? O Viva Viagem e o Sete Colinas e o Lisboa Viva. O Viva Viagem e o Sete Colinas, ele vai ser mais interessante para quem vai fazer viagens pontuais. Então, é um cartãozinho, é como se fosse um cartão pré-pago de transporte. Você vai adquirir pelo custo de 50 centavos, tem uma série de maquininhas ali de autoatendimento que você pode fazer o pagamento e a retirada do teu cartão e você vai carregar uma quantidade de créditos. Aí, lembrando que a hora que você for validar a tua viagem, vai sair mais barato do que aqueles valores que eu falei do bilhete individual. Outra opção que você vai ter aí, para a gente poder finalizar um pouquinho, você tem a opção de carregar esses cards, o Viva Lisboa ou esses Sete Colinas, que pelo que eu pesquisei que são basicamente a mesma coisa, tem a diferença do nome, mas eles são tratados pela própria companhia basicamente como a mesma opção. O que você pode fazer? Você pode fazer uma recarga por um valor fixo de R$ 6,30 e que vai durar 24 horas. Então, ele vai te dar, um valor diário. É como se fosse um passe de 24 horas que você vai carregar ali. Você vai te dar direito a viagens ilimitadas e por aquele período. O que assim, os sites da própria Lisboa estão recomendando? Que você possa adquirir o seu Lisboa Card, aquele que eu já fiz o vídeo aqui recomendando. Se você é um turista que vai querer ver muitas atrações em Lisboa e aproveitar a cidade em detalhes, então vale a pena comprar o Visit Lisboa. Já se você não é esse tipo de turista, eles recomendam que você faça a carga por dia dentro do Viva Viagem ou cartão Sete Colinas. A menos que seja o teu primeiro ou último dia em que você não vai permanecer 24 horas ali para aproveitar essa recarga de R$ 6,30 e se locomover pra caramba fazendo valer, aí eles recomendam que no primeiro e no último dia, de repente, você faça a recarga no valor de uma única tarifa, ou mais ou menos na quantidade de tarifas que você pretende usar ali, que seria R$ 1,45 ou um pouquinho a mais, de repente, do que isso. Também muito mais do que isso, você paga os seus R$ 6,30 e vai ter o acesso ali ilimitado pelo período de 24 horas. Meu parecer sobre o assunto, gente. Eu achei aqui, enquanto eu fazia a pesquisa, e também com aquilo que eu já tinha conversado com a Lu, um tanto quanto complexo, essa história de passos, de recarga. Eu acho que é uma coisa que a gente vai conseguir visualizar muito mais estando lá na frente da maquininha. Lembrando, né, em Portugal, gente, vai ter a opção de língua em português, a gente não vai precisar decifrar nada em russo, ou às vezes usar os nossos parcos conhecimentos de inglês, de francês ou de espanhol, conforme o caso, para conseguir decifrar aquele tarifário ali, e às vezes a gente acaba até comprando a tarifa errada porque a gente não entendeu qual era a orientação da telinha. Em português, a gente vai conseguir fazer a compra com facilidade, sem precisar de muita assistência técnica na hora de comprar. Mas é importante que vocês saibam que a gente vai ter o Visit Lisboa e a gente vai ter alguns passes específicos, alguns cartões específicos para o transporte. Além dos cartões, não quero adquirir cartão nenhum, a gente tem a opção de ir pagando bilhete individual
conforme a gente viaja. Geralmente quem gosta de liberdade, de decidir o que vai fazer a cada instante, sem ter que ter compromisso, sem ter que ter um roteiro definido, já esteve outras vezes na cidade, vai acabar optando por comprar o bilhete na hora que decidir, der na telha, estiver lá no elevador, estiver lá precisando entrar no autocarro, precisando do comboio, né? Mas para a maioria dos turistas que vai planejandinho, que faz todo um roteiro, que pesquisa antes, os cartões eles acabam valendo a pena, porque é mais uma maneira da gente aproveitar aí na organização da nossa viagem, que vai resultar numa certa economia de dinheiro. E economia em euro, minha gente, assim, tá valendo, né? Eu espero que vocês tenham curtido. Eu tô deixando informações aqui no nosso box de informação no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aqui. Aquilo que a gente não experimentou, que de repente a gente não saiba responder de imediato, a gente vai atrás da informação para vocês, porque assim, o nosso prazer é esse, trazer dicas de viagem para vocês. Um abraço para todos e boa semana!